Bom, boa noite a todos e todas. Nós hoje vamos ter mais um encontro do nosso curso Temas em Teoria Crítica hoje. É um curso que a gente faz já desde o ano passado. O tema desse ano é Utopias, Emancipação e Resistências, Constelações Dialéticas. Nós já tivemos a presença do Arnold Münster no primeiro dia, na abertura, da professora Imaculada Canguçu, professora Raquel Isengart, né, na semana passada. E hoje nós temos a alegria de ter o professor Frederico Lira, né, que vai falar sobre jazz e a tentativa de sair da indústria cultural, aceleração do tempo histórico e musical entre 45 e 75. Tá? Eu queria, Fred, só apresentar um pouquinho como surgiu o meu convite para você. Né? Fred me convidou, né, Fred, no final do ano passado, para escrever um artigo, uma revista, na verdade, um dossiê sobre teoria crítica brasileira, né, e a gente teve um contato mais próximo ali, um dossiê que tinha um artigo seu, salvo engano, tinha um artigo do Marildo, né, um artigo de uma turma boa, e foi um dossiê que eu trouxe a intervenção do ano passado, né, que era sobre as figuras da razão instrumental na periferia do capitalismo. Mas eu achei tão solidário e educado o seu convite, Fred, porque eu lembro que eu cheguei a negar algumas vezes, né? Porque eu estava passando por uma turbulência e você, pô, vamos fazer, Léo, bora fazer, vamos fazer e tal. E aí eu fiz, foi muito legal e eu queria retribuir, sabe, Fred, essa sua gentileza e o faço nesse momento, né? E também agradeço a sua presença, né? Você está aí em outro país, né? Outro fuso horário, enfim, com um bebezinho de 3 meses, então eu sei o que é isso, né? O tempo diário, né? O sono falta, a comida falta, falta tanta coisa. Mas é isso, Fred. Eu vou deixar você à vontade para você, se quiser, no início só fala, se apresentar também, tá, Fred? Eu não vou fazer aquela apresentação mais curricular. Preferi, em vez disso, falar de onde veio o convite, né? Que veio dessa minha tentativa de retribuir aquela minha gentileza para você, tá bom? Então você tem aí o tempo que você julgar necessário para falar livremente. Depois disso a gente abre para algumas questões e faz uma conversa boa, tá certo? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. A palavra é sua. Beleza. Valeu, Leomi e colegas aí, tem muita gente, enfim. Prazer, acho que está participando. Tá difícil acompanhar, depois eu vou assistir os vídeos, porque, enfim, eu moro, eu moro na França, né? Faço estágio pós-doc entre França e Brasil com a USP, mas sou ligado também à Universidade de Lille e dou aula por aqui como um status parecido com o professor substituto, né? Na Universidade de Nantes e na Universidade de Amiens também. Hoje eu tive dando aula em Amiens, eu peguei o trem, voltei, enfim, esse tipo de coisa. E, bom, é um prazer ter que estar trocando no seminário de teoria crítica esse tema que é mais ou menos oriundo, digamos assim, da segunda parte da minha tese, que eu defendi há um ano, que se chama, escrito em francês, né, que se chama Improvisação, Jazz e Dialética Negativa. E nessa segunda parte eu meio que propus, a partir de alguns esquemas de Adorno, no segundo modelo da dialética negativa e da dialética de esclarecimento, enfim, outros textos, pegando como modelo, fazer uma coisa meio herege quase, e tentar elaborar uma filosofia da história do jazz, com essa hipótese que eu queria apresentar, que é como sendo uma arte que tentou, em certo momento, né, sair da indústria cultural de maneira coletiva, né? Então, é um pouco mais do que outros gestos aqui, é de maneira coletiva. Para não deixar para depois, né, a minha hipótese da tese, a hipótese que eu queria defender aqui, enfim, para mim é muito legal também tá podendo apresentar, porque eu estou
começando já a reescrever essa segunda parte para tentar publicar como livro aqui em francês. Já tenho mais ou menos, enfim, editor, um cara que está me ajudando. E, enfim, colocar à prova é sempre bom. Mas a minha hipótese é a seguinte, principal, é que o jazz foi a única tentativa coletiva de sair da indústria cultural, de maneira imanente. Até hoje é a única coletiva. A gente pode achar indivíduos, artistas diversos, um pouco em todos os lugares do mundo, mas coletivo eu acho que só o jazz. O que é curioso de pensar através da dor, né? Então, é uma espécie de interpretação da experiência, né, da história, experiência musical, de uma coletividade do jazz, não, sobretudo nos Estados Unidos. Depois vira mundial, né, mas sobretudo nos Estados Unidos. Nesse percurso, eu basicamente tentei interpretar a experiência, o movimento, os caminhos, né, dessa coletividade a partir da história hegemônica mesmo. Eu não tentei fazer uma contra-história, uma nova história, ou uma história dos oprimidos, não é nada disso. Eu peguei a literatura principal da história do jazz, que é uma literatura que data desde os anos 70 até o presente, e vai sendo reescrito de diferentes maneiras, mas que existe um núcleo duro que é constante. E, enfim, eu queria entender o movimento, entender conceitualmente o movimento desse núcleo duro, né? E, enfim, aí termina dando numa tese um pouco pesada, que é essa da tentativa de sair da indústria cultural, mas que não é todo o jazz, não é toda a existência dessa música centenária, mas que era um período curto onde a música se acelera e se moderniza, ela numa autorreflexão com ela mesma, com o próprio material, com o próprio desenvolvimento musical, com aquilo próprio que está sendo criado, inventado pelos músicos, né? Então tem um movimento autorreflexivo, de onde a autorreflexivo que vai se realimentando sem necessariamente dar em novas figuras, mas vai construindo constelações, vai se criando uma espécie de sobreposição temporal acelerada e em tensão nele mesmo, como se fosse uma grande bolha, e não uma sucessão ascendente de figuras. Por isso que, para mim, Adorno era mais propício de pensar do que uma dialética hegeliana, e que começa em certo momento, eu vou dizer qual mais ou menos, e que conclui num outro, e que, enfim, que representa esse esforço de 30 anos, né, coletivo, de desenvolvimento dessa música de maneira multilinear, mas que, ao mesmo tempo, tem dois paradigmas. Né? Um paradigma inicial, em 45, e um paradigma que não é exatamente no fim, mas que finaliza, de certa maneira, antes do fim. Né? Que também não é nenhuma novidade, mas é o paradigma Charlie Parker e o paradigma John Coltrane, né? Que representa um pouco essa ascensão radical, né? Na tentativa de ultrapassar e de abolir mesmo a indústria cultural. Como, e essa é uma coisa importante também para pensar através da Adorno, essa abolição não é puramente subjetiva, ela tem um lado subjetivo do engajamento dos músicos, né? Mas essa tentativa de ultrapassar, ela se dá sobretudo na música mesmo, ela é no material musical, no desenvolvimento da música. Então, não é por manifesto, não é por decreto, não é engajamento político no sentido mais clássico, não é exatamente música engajada, mas é um engajamento no desenvolvimento da música. Né? Essa é uma diferença em relação a outras músicas que digamos, o pensamento de esquerda radical considera mais normalmente, embora o gesto também tenha muita gente, é que não são exatamente músicos engajados. Vão ter alguns, mas a maioria não é esse o ponto principal. O engajamento é no desenvolvimento da música, e a radicalidade ela vai se manifestar
na música. E é através dessa radicalidade musical que uma negação do mercado, uma negação do estado de presente, uma negação do devir mercadoria da música, ou seja, uma tentativa de um horizonte utópico para além do que está dado, vai se abrindo e vai tentando se articular para os músicos. Logo, claro, isso sou eu interpretando. Você acho que eu nunca vi um músico falar de utopia, né, usando a palavra, mas você sempre tem um para além, uma certa transcendência no discurso e na prática de todos os principais músicos. E o que é interessante pensar, observar, é que o jazz, ele, para isso, a partir de 45, eu vou refazer um pouco o período, essa periodização, né? A partir de 45, o jazz rompe consigo mesmo. E isso é uma coisa fundamental, eu acho. Que outras músicas, outras tradições artísticas, mas sobretudo música, né, para ficar mais restrito, não fazem de maneira tão radical, né? Tem um saxofonista que eu gosto muito que se chama Steve Lacy, Lacy, que é realmente muito impressionante, um cara muito interessante. E ele tem uma reflexão que é nessa direção. Ele dizia, olha só, o jazz ele pode ser dividido em dois grandes grupos. Né? Por um lado, e nos dois grandes grupos você pode encontrar grandes músicos, figuras geniais, figuras, enfim, deslumbrantes, sublimes e tal, mas a postura deles em relação à música é que muda. Você vai ter, por um lado, o que ele chama de jazz defensivo, e do outro é o jazz ofensivo, é o termo dele mesmo. É o jazz ofensivo que vai questionando a música, vai tentando puxar ela mais para frente, nesse processo de autorreflexão que dura 30 anos, de fato. Embora você tenha músicos mais radicais antes e vários músicos mais radicais depois, não tem mais um processo para, a partir de certo momento. Bom, depois pode voltar um pouco na polêmica de tentar pensar isso através da Adorno, que é um pouco não, que é a crítica mais comum a ele é ele não ter escutado jazz, é uma crítica que procede, mas não me importava tanto desenvolver. Eu cheguei a fazer no primeiro ano de tese um inventário, uma leitura de várias críticas é, endereçadas a Adorno. Tinha uma história, daria para fazer uma história da recepção dos textos de Adorno. Eu fiz um pouco, terminou que foi um resumo na introdução dessa segunda parte, e eu chamei de Caso Adorno, um pouco inspirado em Nietzsche. No caso Wagner virou o caso Adorno, porque era um pouco o problema paradigmático que falava tanto dos textos de Adorno quanto da sua recepção. Né? Posso voltar para isso depois um pouco. Mas o que é interessante também de pensar no jazz? Bom, primeiro é que o jazz é a primeira música de massa mundial. É a primeira música de massa mundial desde os anos 20. E por isso, um pesquisador como o professor Marc Iver, que é professor de comunicação em Nanterre, ele vai apontar que mais até do que o cinema, é o jazz que deve ser considerado como o primeiro paradigma da indústria cultural, né? Nascente, e o primeiro momento da indústria cultural se configura exatamente nos anos 20, né? Por ali, e Adorno e Horkheimer vão conceituar, vão ver essa mudança logo cedo, nos anos 20, 30, Adorno já tem reflexões sobre essa nova forma de se apresentar da arte e da cultura, mas vai aparecer na dialética do esclarecimento nos anos 40, né? O capítulo e o conceito. Né? Mas o jazz, segundo esse pesquisador, ele deve ser considerado como o paradigma principal. E por quê? Porque o cinema é uma arte nova, totalmente nova. Então ela já nasce com esse novo padrão tecnológico que está, enfim, que vai ganhar um impulso enorme a partir da segunda metade do século XIX e, sobretudo, no século XX. Enquanto que o jazz é uma música, né? E música é uma coisa, você vai encontrar instrumentos musicais de antes do Neolítico. Então, é uma prática, né, quase atemporal e em todas as civilizações mais diversas
pelo mundo, todas têm música. E cinema é uma coisa contemporânea. E isso é interessante porque, no caso, nessa nova configuração cultural, artística, essa arte milenar é a primeira de massa que vai surgir, é o jazz, né? E, por várias razões. A principal delas é que não dá para escapar, é de fato por ser a música americana. Tem um outro pesquisador muito interessante, professor de teoria literária americano, chama Michael Denning, que tem um livro muito bom chamado Noise Uprising, onde ele vai analisar a primeira onda de gravações de discos internacionais, né? De música popular mundial. Ele vai observar, olha só, nos anos 20, 30, entre 20 e 30, e lembrando que o disco é um dispositivo inventado no fim do século XIX, mas que era muito restrito, ficou muito restrito durante 20, 25 anos, e só no pós-Primeira Guerra é que ele começa, pouco a pouco, a ser um dispositivo de massa, né? De massa ainda não uma massa como hoje em dia, que todo mundo tem Spotify ou YouTube, mas começa pouco a pouco a ser massificado, a poder, pelo menos as classes médias, ter disco e tal. E chega é difícil a gente imaginar. Por exemplo, tem uma crítica de Adorno escrita nos anos 20 sobre o disco, onde ele fala que a qualidade é muito ruim e também o tempo é muito curto, né? Só durava no máximo 3 minutos, o lado do disco e o lado do outro. Então, o que esse crítico vai observar, Michael Denny, ele vai olhar, olha só, esse novo momento pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra, vai ter um novo impulso no comércio mundial, uma nova rodada enfim, de conexões globais, no mercadorias, uma nova maneira de circulação. Tem a entrada, de fato, nos Estados Unidos, né? Depois da Primeira Guerra, ainda não é dominante em relação à Inglaterra, mas já ganha uma importância maior, ao Reino Unido, né? Mas já ganha uma importância maior. E ele vai observar, olha só, tem várias músicas que emergem, que vão ser gravadas e que vão começar a circular no mundo nesse mesmo momento, nos anos entre 25 e 30. Dos Estados Unidos tem o jazz e o blues, mas também tem um tango de Buenos Aires, que tem argentino, que tem as primeiras gravações. Tem o som cubano, né? Que vem de Havana, né? Buenos Aires, Nova York, Chicago e Nova Orleans, Havana. Tem o samba do Rio de Janeiro, que também começa a circular. Tem a ula de Honolulu, no Havaí, que também começa a circular. Tem o Hangse, Yun Yu, pronúncia, enfim, que começa a música chinesa gravada que começa a circular, de Xangai. Tem o Kron Cogn, não sei nem pronunciar, que começa a circular e vem de Jacarta. Tem um Tarab, do Cairo. Tem um Palmoal, de Accra, em Gana, né? Tem o Marabi, de Joanesburgo. Tem o Flamenco, de Sevilha, na Espanha. Tem o Rebitica, de Atenas, na Grécia. E tem o Tzigane, de Belgrado. Todas são cidades portuárias e só Belgrado é de porto fluvial, né, do Danúbio. Curiosamente, não tem nenhuma música inglesa, né, não tem nenhuma música da Grã-Bretanha. Mas quer dizer, o que ele vai olhar, olha só, nesse momento, todos esses estilos vão começar a circular no mundo, vão começar a se escutar, e os críticos não vão saber muito o que estão escutando. Então você vai ter crítico que vai juntar numa frase só tango, samba e jazz, um crítico alemão que não sabe se ouviu jazz ou samba. Tem uma série de coisas de recepção, mas desses estilos, dessas músicas, a que vai ser preponderante pelo país que vem é o jazz. Não tem como. Então, a partir dessa mesma época, você vai ter, por exemplo, no Brasil, o caso emblemático é Pixinguinha, e também grupos de frevo em Recife, eu venho lá de Recife, que começam a se chamar de jazz band a partir do fim dos anos 20, início dos anos 30, como estratégia comercial também, né? Então você vai ter esse primeiro salto como música mundial, como música de massa total. E era a música pop da época, né? O que hoje é
O funk era o jazz nos anos 30, nos Estados Unidos. Era a música que mais vendia, era a música que mais tocava na rádio, era a música que animava os bailes de formatura, era a música enfim, que todo mundo dançava, embora fosse um país onde a desigualdade, enfim, onde os negros tinham um status inferior, escrito na lei, né? A democracia americana, a gente nunca pode esquecer isso, que essa música que tem origem negra, né, era feita por subcidadãos. Então também já tem essa divisão racial desde o início. Mas isso é fundamental, é difícil imaginar, mas era um outro jazz também, o jazz dos anos 20, 30, não é aquele que ficou mais conhecido, que é o clichê que a gente tem na mente, embora em alguns filmes eles apareçam. Então, o novo centro do mundo, no novo centro do mundo dos Estados Unidos, que vai se afirmando, é também o novo centro, o centro da indústria cultural nascente. E essa indústria cultural ela vai ser transmitida, sobretudo, pela rádio e pelo fonograma. E depois pelos próximos dispositivos. E é nos Estados Unidos, onde a produção de rádio e de disco vai ser centralizada. As 3 cidades americanas, de onde saíam os portos, Nova Orleans, Chicago e Nova York, são os 3 primeiros, 3 principais polos de difusão dessa nova música também, do jazz, né? Que é uma música urbana, né? Quando a gente pensa em música urbana, a gente tende a pensar no rap ou no funk, e dependendo se for em Londres ou em Berlim, na música techno, mas o jazz é a primeira música urbana mundial, né? Que tinha associação com gangster, era financiada pelo gangster de Chicago, e tinha toda essa coisa também. Então estava lá na vida, sempre teve, o Poderoso Chefão tem cena com músicos de jazz e por aí vai, sempre teve associada toda a engrenagem urbana das cidades norte-americanas, né? E esse novo dispositivo que estava emergindo e que hoje em dia está virando artigo de luxo de colecionador, que era o disco, ele vai ter uma difusão fundamental na evolução do jazz, né? O jazz vai ser a primeira música que evolui, e esse momento de 20, 30 é importante, ou de 30 anos, desculpa, entre 45 e 75 é fundamental, porque ele tem a história dele, ela é contada pelos discos, né? É a matéria principal, o arquivo, digamos assim, são os discos, né? Hoje os discos, bom, a gente vai encontrar no Spotify e tal, no YouTube, mas foi por esse dispositivo que a história, a música ficou materializada e que passa a dialogar entre si, né? Um músico escuta o outro e tal, muito pelo disco, né? É assim que ela chega ao mundo, enquanto que a música europeia de antes, ela chegava pelas partituras, e, enfim. E como é esse movimento histórico do jazz, né? Para fazer bem rápido, assim. É um pouco convenção de considerar que da Guerra Civil Americana até mais ou menos 1895, 1900, tem uma espécie de pré-história do jazz, né? Onde vários tipos de música vão se encontrando, o blues, o ragtime, a música crioula, algumas músicas das Antilhas, o gospel e tal, vão se encontrando em várias vão tomando forma em vários lugares nos Estados Unidos e vão se encontrando, sobretudo nessa cidade que era Nova Orleans, que era uma cidade tinha cheia de negros, tinha sido um porto importante escravista e tinha rebeliões constantes, era um lugar muito interessante e tinha esse bairro Storyteller, que é onde é um pouco considerado o berço dessa música. Então, a partir de 1900 até 1930, teria o período pré-clássico. E o período pré-clássico subdividido em 2 momentos. Um que vai até 17 e o outro de 17 a 30. 17 é o marco principal, porque é o ano onde o primeiro grupo de jazz faz uma gravação, realiza uma gravação. Por essas ironias, essas coisas da história, é no grupo de brancos, né? Tem em mente também que 17 é a primeira gravação de samba. Pelo telefone foi gravado em 17 também. Então, essa onda
no Brasil, no caso, o samba estava no mesmo movimento mundial de gravação de música popular, né? O segundo momento, que é o momento onde o principal personagem é alguém conhecido, que se chama Louis Armstrong, né? Vai até 30, mais ou menos. E é quando a música vai se estabelecendo, vai se criando os seus parâmetros principais. O segundo momento é quando essa música vira, de fato, a música popular mundial nos Estados Unidos, a música dominante, a música de massa, né? O auge no sentido comercial do jazz, que é o momento clássico, é o momento das big bands, sobretudo, né? As big bands, desde Duke Ellington até Ted Jones e por aí vai, é esse momento, que vai de 30 a 45, né? Da crise de 29, no fim da até o fim da Segunda Guerra Mundial. O apogeu é a música desses anos. E é a primeira música de massa realmente americana, lá dentro e fora. Mas o que conta mais é lá dentro. É contra essa música de massa, é contra essa integração que os músicos se rebelam. Alguns músicos se rebelam, se colocam contra, né? E se colocar contra essas músicas, que era música para dançar, era música de baile, embora seja bem orquestrada, bem arranjada, com grandes instrumentistas. Essa música dos anos 30, ela chama swing, é a música que você, quando a gente vê filme, ou quando tem dança, o jazz como dança e tal, era uma música para dançar, né? Como se fosse um forró, digamos assim, já que Sergipe, aqui de Pernambuco. Então, é uma música para dançar, baile, animar e tal, embora pudesse ter, tem uma qualidade musical também. Mas não é uma música de músico, digamos assim, no sentido problemático do termo também. Então, a partir de 45, uma série de músicos começa a reagir e começa a clamar uma certa independência, uma radicalidade na música deles, né? Na prática musical. E essa radicalidade ela passa por negar a Big Band, né? Passam a se afirmar grupos pequenos, de 5 músicos, geralmente, bateria, baixo, piano, trompete e saxofone, com variação em guitarra, trombone, enfim, sobretudo esses dois, num movimento que vai ser conhecido como bebop, né? E o principal personagem é Charlie Parker e o outro é um trompetista, Dizzy Gillespie, né? Tem uma série de músicos importantes, Miles Davis, que é mais conhecido também, aparece nesse momento. E esses grupos, esses músicos, eles vão impor vão começar a desenvolver uma música onde o nível técnico, onde a demanda técnica, onde o desenvolvimento técnico e do material, não só de controle do instrumento, mas do material musical, da pesquisa musical, do que é exigido do músico para executar, ele vai muito além do que era o momento anterior, e ele é afirmado contra os músicos, contra essa música anterior. Então tinha um desejo de emancipação, um desejo de se afirmar não mais como um músico trabalhador, digamos assim, como alguém que vai na noite e toca no baile, mas como um músico artista. E não por acaso, uma noção que depois vai se espalhar por outras artes, por outras músicas, a noção de jam session, ela vai nascer nesse momento, porque jam é uma contração de jazz after midnight, quer dizer, os músicos trabalhavam, ia para o baile, ia na Broadway, qualquer coisa, e depois de meia-noite eles iam para os outros, em alguns bares em Nova York, no subúrbio de Nova York, iam tocar essa nova música, isso, depois de trabalhar. Então era música depois do trabalho, né? A gente sai do trabalho, pega a grana, o salário, tem que sobreviver, mas depois a gente vai fazer a nossa música. E a nossa música, ela não é submissa ao mundo do trabalho, ou ela tenta sair do mundo do trabalho,
ela se coloca contra esse mundo do trabalho, e se colocando contra o mundo do trabalho do músico, a maneira que ela se coloca contra o mundo do trabalho do músico é se radicalizando o máximo possível, ela sendo muito rápido, demandando muito dos músicos. Não vai ser todo músico que vai vir. Para você poder vir tocar, você vai ter que ter uma prática muito grande, um nível extraordinário. Então não é democrático no sentido banal, né? Nesse sentido de que vai aceitar todo mundo como se fosse uma roda de ciranda. Não, é democrático se você provar que pode. Então tem uma coisa, uma demanda muito grande, né, para tocar, e também uma demanda para escuta, porque passa a ser uma música muito, enfim, que radicaliza muito o que era feito antes. Tem um crítico francês que depois vai escrever tardiamente uma história do jazz, uma história crítica do jazz, onde ele fala de guerra civil no jazz nessa época. Ele usa esse termo, uma ruptura radical entre os músicos, entre o público e entre os críticos. E o que é interessante pensar? Por que essa ideia de sair da indústria cultural ela começa nesse momento? Ora, o jazz era a música mais popular dos Estados Unidos nessa época. O maior mercado musical do mundo, nos anos 30. Ainda é, né? Nos anos 30. Então você está na música que faz mais sucesso, que tem maior quantidade de trabalho, onde circulava mais dinheiro, onde a fama, a reputação ela era maior, onde tinha mais garantias e tal, né? Onde você vendia disco e por aí vai, fazia turnê, enfim, depois mudou um pouco durante a guerra, mas ao mesmo tempo tinha grupo que fazia turnê para fazer propaganda do exército americano. Então tem um pouco de tudo. Já naquela época, né, não era só na guerra do Iraque que ia músico tocar e tal, enfim. Já começa nos anos, na verdade começa nos anos 17. Começa na guerra de na Primeira Guerra Mundial. Um parêntese, por exemplo, o jazz chega na França com a banda marcial do exército americano, quando o exército americano chega para lutar nas trincheiras por aqui. Então chega o exército e chega a primeira banda de jazz, tem uma surpresa, alguns músicos ficam na França porque não querem voltar nos Estados Unidos, e é assim que o jazz se instala por aqui, né? Então tem esse lado, vem com militar também, né? Mas assim, voltando para 45, e 44, 45, tem a ver com a guerra também, essa reação do bebop, né, do jazz mais radical, e tem uma negação do mercado. Porque no momento em que você abre mão do conforto da música, do conforto da situação musical que estava estabelecido, você se coloca contra essa situação. E a nova música, ela rompe com o público. Então, você tinha um público garantido, você radicaliza a música e você rompe com aquele público em prol da música, em prol das suas ideias musicais, né? É como se alguém como a Anitta, hoje em dia, soltasse o pau da barraca e fizesse uma música ultra radical que desafiasse o público dela, e que no momento em que 90% do público dela desse tchau, ela dissesse que se dane, eu vou seguir adiante com a minha música. A gente sabe que a ideia, bom, a Anitta é um exemplo, mas são todos os artistas, é exatamente a inversa, você é um pouco submisso ao hábito que é confortável sempre do público. E esses músicos não, eles assumiram o risco de romper com o seu público, e rompendo com o seu público é rompendo, de certa maneira, com a sociedade, com o resto da sociedade. Porque o resto da sociedade, o público, é o público do músico, né? E os críticos, e, enfim, todo o entorno, a aparelhagem de concerto e por aí vai, o show business era muito menor do que hoje em dia, mas no momento que você desafia, que você rompe com eles, você vai rompendo pouco a pouco as suas ligações com a sociedade, né? Se tornando cada vez mais um nicho, digamos assim. Mas um nicho não porque você saiu de moda, mas por escolha musical. Não é que passou a moda do jazz e agora eu vou sendo esquecido como tantos outros estilos ou tantos músicos ao longo da história da música pop. É o contrário. É uma escolha que se dá através da música, né? Então,
dá para dividir esse momento moderno em dois momentos, mais ou menos. De 45 a 60, o moderno que depois vai virar clássico, que é um pouco o moderno que depois vai ser integrado nas escolas de jazz, né? A partir dos anos 70, 80, esses primeiros 15 anos, que vai do bebop ao que se chama de hard bop, né? É o jazz mais tradicional, digamos assim. E o segundo momento, que é o momento moderno radical, onde o paradigma é o free jazz, né? Onde tem uma ruptura total, até ficar sem parâmetro musical, né? Sem melodia, sem ritmo, sem harmonias, e, enfim, tudo misturado, tudo em negação, quase, por isso a dialética nativa, em negação permanente dos próprios parâmetros, né? E esse é o segundo momento que vai de 60 a 75, né? Em 75 tem uma ruptura e entra como todas as outras artes, como também no neoliberalismo e tal, tem uma ruptura nos anos 70, dá para datar em 75, em torno de 75 até 80, para a entrada do momento pós-moderno no jazz, que é quando tem um esfacelamento, uma multiplicação, depois a gente chega, multiplicação de direções, de horizontes, depois a gente chega nessa ideia, né? Então, qual o eixo central dessa ruptura que se dá com o jazz moderno, com o paradigma Charlie Parker? Ele se dá por aquilo que o jazz é mais conhecido, embora não possa ser reduzido a isso, que é exatamente pela radicalização da improvisação, né? Enquanto que a ideia da improvisação, da criação em ato, ela já vinha desde o final dos anos 20 com Louis Armstrong, se desenvolveu um pouco, sobretudo na Big Band de Duke Ellington e de Count Basie nos anos 30, mas era muito reduzida a alguns momentos de solo, alguns espaços curtos, algumas intervenções muito breves. O que vai acontecer é que no bebop vai ter momento em que tudo vai ser improvisado. Inclusive o tema, né? Digamos assim, porque vão se inventar uma certa forma de tocar, onde você toca um tema, e depois disso abre e toca. Mas mesmo esse tema que eu acabei de tocar, Now's the Time, de Charlie Parker, ele já é uma improvisação. Então, era uma integração, quer dizer, tudo era improvisado em determinado momento em Charlie Parker. Ele não parava em casa e vou compor um tema e escrevia. Na maior parte do tempo ele subia no palco, na jam session, tocava e aquilo virava um tema, depois ele memorizava e tal. Então era a criação de várias das suas composições foram criadas assim, ou em estúdio, né, o produtor dizia, ó, precisa de um blues, faz aí. Aí ele fazia esse que eu acabei de cantar, e depois virava, reaprendia e depois tocava, os outros músicos aprendiam e tocavam. Então tem uma radicalização da improvisação. E é interessante, porque, como eu disse, o primeiro disco ele só tinha 3 minutos, né? Só podia gravar e reproduzir 3 minutos, então a música de disco desses músicos nessa época só podia estar contida em 3 minutos. Então, se você escutar, depois aqui vocês bota aí enquanto for jantar e tal, bota Charlie Parker no YouTube, tem uma urgência na música. Tem uma urgência porque eles só têm 3 minutos para dizer muita coisa que eles gostam, enquanto que eles gostariam de dizer muito mais. E como é que a gente sabe que eles gostariam de dizer muito mais? Porque tem performance pirata onde o cara toca por 15 minutos, 10 minutos, sem parar, sem problema. Então tem uma radicalização desse gesto. E o gesto da improvisação é o que demanda mais, ao menos nessa música, né? Em outras músicas não precisa, não tem nada a ver, demanda mais do que tocar um concerto de Beethoven ou uma peça indiana ou tal, não é uma hierarquia, mas para esse tipo de música é a maior demanda. E, enfim, eles passam a radicalizar a improvisação em todos os parâmetros musicais, no ritmo, harmônico, na tonal, no melódico, né? As figuras melódicas passam a ser mais sofisticadas, e no timbre também, o som, tem um trabalho do som,
que vai se radicalizando, vai crescendo, vai sendo incorporado por novos músicos, vai tendo novas facetas, vai criando, se desenvolvendo todo ao longo desses 30 anos, e depois também, mas de maneira onde menos coletiva, ou não coletiva, ou sem esse espírito, digamos assim. Tinha um espírito do mundo que levava os músicos até esse bloqueio que acontece no final, em 70, nos anos 70, né? Na metade dos anos 70, até mais ou menos os anos 80. E como é que foi esse processo, né? Não é um processo linear, não veio o bebop, depois o cool jazz, depois o hard bop, depois o jazz modal e tal. Não, há uma superposição, né? Então, por isso que tem é uma constelação de estilos, né? De maneiras de fazer música, né? Aparecia um estilo bebop, 3, 4 anos depois tinha o cool, mas o bebop ainda continua. Um pouco depois o hard bop aparece e os outros continuam. O free, quando aparece, não é que ele abole todos os outros continuam de maneira mais ou menos criativa, mas tem essa superposição, tem várias direções, né? Então, não é uma coisa linear. Mas o curioso é que é como se esse bloco moderno, né, de vários estilos, não é uma modernidade homogênea, nada disso, ele se inaugura em certo momento, lá em 45, mais ou menos, na saída da guerra, e, e se conclui esse movimento mais ou menos em 75, né? Então, essa complexidade faz com que vários pesquisadores bons, vou citar, eu me confrontei muito com a literatura francesa, que tem a americana que é boa, mas às vezes, enfim, é muito particularista, ficou muito, enquanto a francesa tem uma ideia um pouco de pensar mais globalmente, e tem dois pensadores que eu gosto muito, chama Christian Béthune e Alexander Pierpont, um filósofo e um antropólogo, que para eles, por causa dessa complexidade temporal, essa superposição de estilos, de maneiras de fazer, que podem ser ao mesmo, que convergem e divergem ao mesmo tempo, para eles isso tornaria impossível pensar uma história. Mas outros, como Amiri Baraka, que é um pensador negro fundamental, um dos primeiros negro americano fundamental, um dos primeiros a escrever sobre essa música já nos anos 60, né? É o povo do blues, People of Blues. Ele já percebe que não é uma história mais linear, né? Mas é uma espécie de história em constelação, né? Então, para mim, pensar o jazz, esse período de 45 a 75, é pensar um corpo histórico musical em movimento, né? Em movimento em que várias camadas vão se sobrepondo, em que o músico faz alguma coisa em certo momento e vai fazer outra nova mais adiante, em que outro vai fazer uma coisa e depois vai continuar fazendo uma coisa original em certo momento, como Dizzy Gillespie, digamos assim. Vai ser muito original no início da carreira e depois vai ser sempre bom, mas nunca mais, até morrer no final dos anos 80, início dos anos 90, nunca mais vai ser realmente inovador. Então ele vai ter um impacto inicial muito forte, vai continuar excelente, mas vai passar 40, 50 anos mais ou menos fazendo a mesma coisa, o que não é um problema, é uma escolha. Mas outros não, outros vão se renovando constantemente, e o mais radical, por isso é o segundo paradigma, é John Coltrane, né, que tem uma carreira de 10 anos, de fato, de 57 a 67, quando ele morre, e nessa carreira de dez anos, a compressão temporal é quase de 100 anos. Né? É como se fosse, porque até hoje o último Coltrane não foi totalmente integrado. Né? Você escutar Interstellar Space, ou Meditations, aí se quiser ouvir depois, ou o Gunder, né? O dia desse morreu o Pharoah Sanders, semana passada, que era um saxofonista, que era o último saxofonista parceiro de Coltrane, que era um cara muito interessante, com uma espiritualidade muito forte, muito, muito radical,
chegou a ter alguma proximidade com o movimento radical, mas depois passou numa busca mais espiritual muito profunda, né? Fui ouvir um pouco as gravações e aí não é de forma alguma integrado, né? O Gunder, eu sugiro esse disco, ou essa música. É uma música que dura 50 minutos, por exemplo. Então os caras tocavam sem parar, né? Só, acho que Farolação improvisa uns 20 minutos como solista, mas toda a banda está improvisando, e Coltrane depois improvisa mais uns 20. Mas tem gravação de Coltrane que ele improvisa sem parar durante 40 minutos, né? Então e a banda atrás, né? Então é uma dimensão do tempo, uma relação do tempo, da radicalidade, que é muito difícil, né? E Coltrane é interessante, é fundamental pensar também, né? Embora seja um nome ultra conhecido, o que se escuta é uma coisa muito curta, que é ainda mais comum, e essa parte final é totalmente rejeitada, e ela é onde ele vai até o fim mesmo, enfim, não só porque ele morre, mas porque ele tenta puxar a música até os limites do que ele podia fazer e do que os músicos conseguiam fazer com ele, né? E ele tem esse lado de se negar, de negar o público, de negar a sociedade, de sair de maneira ultra radical, né? Quando ele fica conhecido, ele já tem uma reputação muito grande, mas a música dele é tão radical que o público não fica mais nos concertos. Então ele vai ficando cada vez mais fora da sociedade, embora a reputação dele mantivesse ele dentro da sociedade, né? Então tem essa tensão constante com todos esses músicos. E nesse outro momento, que é no free jazz, é uma ruptura total com a própria modernidade, né? Enquanto como é o jazz de Charlie Parker, de Charles Mingus, que depois Miles Davis, vai impor um certo parâmetro, vai reorganizar a música de uma maneira radical, mas ainda reconhecível em todos os seus parâmetros. A partir de certo momento, com um personagem chamado Ornette Coleman, um outro chamado Cecil Taylor, e depois outro, mas sobretudo esses dois, que é um saxofonista e um pianista, né? Mas com os parceiros dele, que é Charlie Haydn, Dewey Redman, Ed Blackwell, Steve Lacy, depois Coltrane e vários outros. E sim, é uma música de homem, tem muito poucas mulheres, as mulheres vão aparecer mais para frente, então esse é um problema real. Nessa época eram basicamente cantoras e uma pianista chamada Mary Lou Williams, mas não tem instrumentista, isso é coisa contemporânea. Enfim, fecho o parênteses. Mas todos esses músicos, eles vão ter uma negação mesmo dos parâmetros musicais e vão ter uma postura de pesquisa e de tentar levar isso no limite, né? E essa ruptura, ela se faz dentro e fora do mercado ao mesmo tempo, porque vários desses músicos eles vão ser negados pela sua própria tradição, pelos outros músicos também, pelo público, pelos críticos, e numa busca através da música que tenta levar ela para fora da mercadoria, né? Porque aquela música que eles estão fazendo, que eles vão pesquisando, ela vai ser cada vez menos possível de ser vendida, menos possível de ser gravada, menos administrável, menos possível de ser reproduzido em série. Os músicos, enquanto Charlie Parker, em poucos anos você já tinha vários músicos que tinham aprendido, enfim, que decifrado o estilo dele para poder ser integrado. A partir de certo momento, a individualidade, a originalidade, enfim, dos músicos é tão grande, a demanda para poder imitar é tão grande que passa a ser impossível. Um pianista como Cecil Taylor, ele nunca teve exatamente imitadores. Você vai ter vários grandes que se inspiram e tal, mas não tem. No momento que você imita um cara desse, que vai muito longe na própria busca pessoal, na própria radicalidade do seu estilo, do uso do material musical, passa a ser pastiche. Enquanto que integrar o estilo de alguém como Charlie Parker, ou integrar o estilo de alguém como Miles Davis, ou como Max Rhodes na bateria, ou Charlie Mingus no baixo, ou Joey Pass na guitarra, por exemplo,
o Horace Silver Horace Silver no piano. No momento que você integra esses estilos, você dá um upgrade na sua capacidade. O ouvinte percebe que você vem daquele mundo, mas não soa pastiche, porque aquele estilo ele sintetiza vários outros. Enquanto que, se você copia Ornette Coleman, o último Coltrane, ou Booker Little, que era um trompetista, o Charlie Hayden, o Ed Blackwell, o Milford Graves, que são muito mais individualizados, rompem muito mais com os parâmetros musicais gerais, passa a ser um pouco pastiche, né? Bom, eu não vou já desenvolver muita coisa da indústria cultural, pode voltar um pouco depois, mas acho que o principal é guardar a ideia de que a integração e a produção industrial de qualquer objeto, né? No caso, né, é musical, mas no momento em que toda a cultura, então, vai além da arte, né, a gente tende a pensar muito no momento artístico da produção da indústria cultural, mas isso quem acentua muito bem é Frederick Jameson, né? A gente, quando vê esse termo, a gente olha logo para a cultura, mas ele diz, ó, o termo principal mesmo é indústria, né? É uma teoria da indústria. A indústria cultural é uma teoria da indústria, não uma teoria da cultura. É uma teoria da indústria, então, é da produção industrial dos objetos culturais, né? Então, no momento em que você faz uma música ultra radical e vai negando cada vez mais a possibilidade mesmo daquela música ser integrada, e ela só pode ser integrada, ela é integrada como um produto industrial para virar uma mercadoria, é esse gesto que eu tento interpretar como uma tentativa de sair da indústria cultural. E a indústria cultural é a maneira que o capitalismo encontrou, né, no século XX, no pós-guerra, que se radicaliza com a crise de 29 e vai se radicalizando até hoje em dia. Ser difícil saber o que não é, no que participa da indústria cultural, né? Já que as práticas culturais elas são quase absolutas, né? Sei lá, é uma coisa que eu tenho pensado também. Mas bom, isso é outra coisa, né? Mas a tentativa de sair, e é esse gesto que eu insisto e tento interpretar, é que os músicos, essa coletividade, eu disse alguns nomes, mas são centenas, também não é um exército enorme, mas são dezenas, centenas deles, americanos, concentrados sobretudo em Nova York, né? Passa a ser, na Europa um pouco a partir da segunda metade dos anos 60, mas é um pouco diferente, isso a gente pode vir no debate. No Brasil é diferente, em outros países do mundo também, mas você passa a ter músicos radicais um pouco em todos os lugares do mundo depois, né? Esses mais radicais, o primeiro momento é de fato nos Estados Unidos, né? Isso é, sobretudo nos anos 60, 70. Isso não é por acaso, né? Então, o que esse movimento, né, só para essa parte da indústria cultural um pouco concluir, logo o jazz, que foi o primeiro paradigma musical da indústria cultural, né? A música de sucesso mundial, uma moda que depois ela sai de moda, mas que antes de sair de moda, uma parte considerável dos músicos rompe com a própria tradição através da lógica interna dessa tradição, né? Essa ruptura não é uma coisa externa, não é uma transcendência, mas é uma ruptura imanente através da própria música, né? Do próprio material musical, se vira contra a ordem dominante que dominava essa música e tenta levar a música de maneira imanente, mas num gesto de negação da sociedade, da estrutura social que dominava aquela música, tenta negar essa estrutura social a partir de um desenvolvimento da própria música, né? O jazz só vai ter, de fato, um momento transcendente no final dos anos 60, com o jazz rock, né? Fusion. Embora tenha encontrado antes a música cubana, já nos anos 40, com Charlie Parker e Dizzy Gillespie, embora tenha encontrado a música brasileira nos anos 60, 50, 60, com a bossa nova,
o jazz rock, ele ainda participa da radicalidade. Você vai ter jazz rock que é próximo do free jazz, né? Enquanto que a bossa nova, ela entra, curiosamente, né? Mas ela entra como uma parte reativa do free jazz. Tem o free jazz nos anos 59, 60, a bossa nova chega no mesmo momento, e a bossa nova ela faz parte mais do jazz defensivo, né? Do jazz que se defende, que tenta reificar. Ela chega, imagino que não era a preocupação de João Gilberto, pouco importa, de Tom Jobim, não era o ponto. Não é uma crítica à bossa nova, é como ela chega nos Estados Unidos, né? A maneira que ela é no Brasil é uma coisa, como ela chega nos Estados Unidos é outra, como ela é recebida, e como ela é recebida, ela é uma maneira de dar um gás a mais num certo estilo de jazz que era que se contrapunha ao estilo mais radical da época, né? Então, para a música brasileira, João Gilberto era radical, para o jazz ele não era, de maneira bem esquemática, né? Então, e o que é que acontece então esse é um momento ascendente, e o que é que acontece a partir dos anos 70, né? Então, em 69, 68, 69, tem esse primeiro momento de encontro do jazz e do rock, que se dá nessa figura, que é talvez a figura mais conhecida, não por acaso, do jazz, que não era figura tão radical, mas era uma figura muito interessante, muito inteligente. E o momento mais radical é exatamente dos anos 60 até metade dos anos 75, até 75, 76, que é Miles Davis, né? Miles Davis, nesse momento, ele vai juntar com músicos oriundos do rock, né? Ele queria fazer coisa com Jimi Hendrix, mas Jimi Hendrix morreu antes, infelizmente. E vai também integrar elementos do funk que estava nascendo com James Brown, mas tudo de maneira muito, muito própria, né? Se você ouvir um disco, por exemplo, chamado Jack Johnson, ou On the Corner, ou ainda Agatha, ou os concertos de Miles Davis nos anos 70, em 71, 72, é bem maluco. Não tem nada a ver com aquele trompetezinho de que eu toco no restaurante. O trompete tem efeito, a banda não tem tema, não tem mais melodia, são só ideias. Aí entra sax, sai sax, entra a bateria, tem dois contrabaixos, a guitarra. É muito, muito interessante, né? É um período muito diferente e que não tem nada a ver com. É um período muito radical e que não tem nada a ver com aquele Miles Davis que todo mundo conhece um pouco. É bem difícil de ouvir, mas é bem interessante, né? Esse disco, por exemplo, On the Corner, é muito bom. E tem também o disco que toca Hermeto Pascoal, agora escapou o nome aqui, né? Puta, né? Depois vou tentar lembrar aqui. Mas bom, você tem esse momento. Então, e Miles Davis era uma figura de proa, né? Uma figura que transcendia o mundo do jazz, que tocava em festival pop, sem abrir mão da radicalidade, sem abrir mão da sua qualidade. Então, que tinha essa figura. Ele era muito respeitado fora, era a figura do mundo do jazz, que tinha mais repercussão fora, no público em geral, mas que era muito respeitado dentro do mundo do jazz por nunca ter aberto mão da sua música, né? Então, ele vai dizer no fim da sua carreira, vão perguntar para ele, por que você não toca mais balada, né, nos anos 80? Aí diz, porque eu já toquei demais, eu não toco mais a música que eu já toquei. Não me interessa tocar a música que eu já toquei, né? Então ele tinha essa visão para frente até o fim, morreu muito, muito jovem, né? 65, 66 anos. Então, isso guiava ele. Então ele tinha essa busca musical, embora ele não tivesse aderido às maneiras mais radicais do free. Então, em 75, ele se aposenta por um certo momento, né? Por questões de pessoais, droga e tal, para voltar em 81. Mas esse é um marco fundamental, em 75. Tem um marco do mercado também, né? O rock já vinha se afirmando desde os anos 50, 60, já era nova música jovem,
mas a partir do fim dos anos 70 tem uma queda brutal no mercado de jazz, tem uma série de clubes que fecham, festivais que fecham, que acabam. Em Nova York também é o momento de Nova York com alta criminalidade, né, que depois vai vir a coisa de Nova York como contra o crime nos anos 80. E, bom, é uma música muito centrada em Nova York, não tem como. E, enfim, esse é um outro elemento. Mas nenhum desses é o principal, né? Então, quando eu estava descrevendo esse movimento moderno, ascendente, uma obrigação era que cada novo músico jovem, enfim, tendo sempre em mente, Charlie Parker, ele inventa o bebop, ele tem 24 anos, 23 anos. Então, é muito, muito jovem, né? Ele morre com 35 e tal. Então, 24, 25 anos. E todos eram muito jovens, né? Então tinha esse impulso também de radicalidade de jovem. Então todo músico novo, ele tinha que tentar acrescentar, dar um passo a mais. É esse lado ascendente, um movimento que vai integrando, mas vai integrando. Você aprende o que foi feito, você integra aquilo e você tenta dar um passo a mais. Então todos os músicos novos tinham essa coisa de tentar ascender, de tentar dar acrescentar alguma coisa àquela tradição radical, à sua perspectiva. Não é necessariamente ser, entre aspas, mais radical, mas uma perspectiva própria. Então tinha essa busca por individualidades, porque eram indivíduos, então eu vou ter o meu próprio som no meu saxofone, mas esse meu próprio som no saxofone, ele vai refletir, vai integrar nele o som de toda essa comunidade musical. Né? Então tinha essa relação indivíduo e coletivo, num coletivo expandido. Não é só a minha banda, não são só os 3 ou 4 caras com quem eu toco, mas é esse coletivo imaginário e concreto ao mesmo tempo de vários músicos que estão engajados na invenção coletiva dessa tradição musical. Então, toda nova geração que chegava tinha esse passo a mais. É interessante, por exemplo, ver uma geração de saxofonistas, Marion Brown, Archie Shepp, Albert Ayler, Joey Henderson, por exemplo, que aparece no início dos anos 60. Esses saxofonistas todos aparecem lá entre 64 e 65. O tempo é comprimido mesmo, né? Como eu falei da coisa de Coltrane. Então, 64, 65 é um ano, mas é um tempo para o jazz dessa época é muito largo. É muito. Se tem uma coisa que para mim é difícil como para tentar pensar essa música é essa expansão temporal. Como 2 anos, hoje em dia, para a música, para o que sobrou do jazz, assim, por exemplo, não quer dizer nada. Nada se passa, pouca coisa. E 2 anos, 1 ano e meio, nesses anos 60, é uma enormidade, né? Então, tem esses 4 saxofonistas que aparecem nessa época, e eles são todos inspirados de Coltrane. E como eu acabei de dizer, Coltrane vinha desde 57 e tal, então também não estava lá há muito tempo como Charlie Parker, ou até mesmo como Sonny Rollins. E todos eles são inspirados de Coltrane. Aí o que é que acontece? Coltrane escuta eles e passa a se inspirar deles também. Então tem um salto que passa por ele escutar os outros músicos que se inspiraram dele. Então tem uma retroalimentação que é muito interessante, mas sempre apontando para cima, né? Não é que ele escuta e dá um passo para trás, não é que os músicos param, é que eles partem do parâmetro Coltrane do início dos anos 60 para fazer outras coisas, e Coltrane, que já estava no ascendente, passa por esses outros músicos e dá um salto maior, né? Então você tem essa coisa. Mas o que é que acontece? A partir de certo momento, nos anos, final dos anos 70, tem a primeira geração que passa a fazer o gesto, a primeira geração importante, né, de músicos importantes, porque aqui os músicos mais comuns não interessam muito, não entram no bloco, mas tem a primeira geração de músicos mais importantes, sobretudo na figura importante de um trompetista chamado Wynton Marsalis, né? Marsalis tem a primeira figura primeira geração e que vai se tornar hegemônica nos anos 80, que vai recriar uma música do passado, né? Então é uma geração que não vai tentar inventar uma nova música, que não vai dar um passo a mais, mas que vai olhar para trás e vai fazer. A gente vai refazer aquela música que foi feita nos anos 40. E a regra
desse movimento ascendente de sair da indústria cultural, de desreificar, de tentar emancipar a música, era não recriar. A gente aprende, a gente integra, mas não recria. Enquanto que eles vão recriar, vão olhar para trás, a partir do Tom Marsalis, o nível é incrível, porque eles são todos músicos, ele e os parceiros dele são todos músicos de altíssimo nível. Mas é uma música reificada. Esse é o ponto. Então, a progressão ela para porque uma nova geração, ao invés de tentar dar um passo a mais, e dar um passo a mais é tentar radicalizar, é tentar achar novas fronteiras, é continuar puxando esse gesto ascendente de saída, né, como eu interpreto, eles param e olham para trás e vão dizer, olha, a gente vai recriar aquela música de 30 anos, 40 anos atrás. Bicho, eu preciso ir para a bateria. E parar esse movimento. Bom, eu estou no corredor, aqui não tem tomada. Só um segundinho. Só um segundo. Oi, desculpa. Eu vim para a sala aqui, vou falar um pouco mais baixo, porque meu bebê está dormindo. Enfim. Aí você tem essa geração que vai olhar para trás e vai tentar recriar. Esse é um outro ponto. O som ficou mais baixo de novo. Eu sei, eu tô tendo que falar mais baixo, mas aqui está melhor? Tá. Beleza, vou ficar mais perto aqui do microfone. Então você tem esse lado. E, enfim, isso é outra coisa importante. Esse bloqueio em torno de 75, 80, ele não é um polo só, né? Tem esse lado tradicionalismo da nova geração, tem essa saída de cena de Miles Davis, que era a figura principal depois da morte de Coltrane também, né? Mais consagrada. E você vai ter outros três polos, né, para criar essa constelação que problematiza de várias maneiras esse freio radical, né? O outro polo importante é que, bom, esses eram músicos jovens que iam recriar uma música do passado, mas você vai ter também vários músicos consagrados que vão recriar uma música do passado, né? E por razões de mercado, né? Você tinha vários músicos que paravam de evoluir, digamos assim, que continuavam fazendo mais ou menos a mesma música, mas parar de evoluir não é exatamente recriar uma música do que já foi feito, né? Então você vai ter esses dois grupos, um que eram os músicos que tocavam com Miles Davis, que criaram um grupo chamado VSOP, com Wayne Shorter, Herbie Hancock, Freddie Hubbard no lugar de Miles Davis, com Ron Carter e também Tony Williams, e o outro, que é um outro grupo chamado Old and New Dreams, que vai recriar o primeiro grupo do Free Jazz, com Ornette Coleman. Se vocês quiserem, depois, enfim, se não, eu posso botar no chat aqui o nome dos grupos e tal, porque aí todo mundo vai ouvir, que eu acho que ouvindo depois, enfim, ajuda um pouco a entender o processo todo. Enfim, aí você vai ter esses dois grupos que tinham tocado com Miles Davis, que é, enfim, e com Ornette Coleman, que era a figura de proa do free jazz,
e os dois nunca voltaram a tocar música, a fazer a mesma música que tinham feito anteriormente, mas que os músicos dos grupos dele, dos anos 60, né, do início dos anos 60, olhavam para trás e foram recriar aquelas músicas, que eram muito boas, eram grupos incríveis, mas é uma recriação, logo uma reificação do passado e uma recriação por razões de mercado. Né? Isso nesse mesmo período da segunda metade dos anos 70. Esses músicos estavam sem trabalho ou com menos trabalho e acharam essa saída. Né? Um outro gesto é um pianista também que era muito radical, que se chama Keith Jarrett, que é um dos mais talentosos no sentido de talento natural, e que ele, depois de uma década de pesquisa de música bem radical com o quarteto americano e de fazer uma maneira própria, achou uma maneira própria de fazer free jazz, ele vai criar um trio e vai inventar ou vai padronizar um repertório clássico do que vai ser conhecido como Great American Songbook. Então vai ter um classicismo de repertório. E embora as músicas que vão entrar nesse Great American Songbook já fossem músicas tocadas, elas não eram tratadas como nesse sentido de clássico, né? Como não eram classicizadas, não eram reificadas nesse sentido. Elas eram músicas que faziam parte do repertório de todo mundo. Mas a partir do momento que Keith Jarrett recriam esse grupo, um grupo de standard, passa a ser um repertório clássico, no sentido de olhar para trás e dessa glorificação de um songbook, de um livro de músicas norte-americano. Né? E o último caso é esse músico Archie Shepp, que era um saxofonista, está vivo ainda, que era ultra radical, musicalmente e também politicamente. Né? Ele tem uma música dedicada à longa marcha de Mao, tem música contra a guerra do Vietnã, é um grande personagem, né? É um dos mais politizados, eles e Charles Hayden, no sentido mais tradicional do termo. Mas a partir dos anos 70 ele se larga um pouco essa radicalidade política e larga totalmente a radicalidade musical para sair do free jazz e virar um cantor, enfim, ele ainda toca, mas sobretudo um cantor de blues e que também toca saxofone. Então, tem o fim da progressão. Isso aqui é interessante. A música continua. Você tem digamos assim, a parte do momento pós-moderno, que é onde a gente está, de certa maneira, desde há 50 anos, um pouco menos de 50 anos. Não é que não tem música, não é que não foi feita música criativa, não é que tem músicos inventivos, não é que não tem originalidade, não tem nada a ver com isso. O que me interessava pensar é que durante 30 anos houve uma progressão radical, coletiva e hegemônica no centro dessa música, né? E que esse grupo junto de músicos heterodoxos conduzia aquela música negando a situação dela tal qual ela aparecia para ele, né? Cada novo músico tentava botar ela um pouco mais longe e tentar tirar ela, desmercadorizar ela o máximo possível. O que não é mais feito coletivamente nesse momento pós-moderno. Você pode encontrar músicos individuais, mas não vai ter mais um espírito coletivo que vai guiar, digamos assim, essa busca por sair do mercado, desmercadorizar ou sair do que já está dado. Né? Você vai encontrar nichos fragmentados, integrados em diferentes partes do mercado, em diferentes mercados. Você tem o mercado da música ultra radical, o mercado da música entre aspas, de elevador, enfim, você vai ter para todos os gostos do mundo do jazz, como qualquer outro mundo musical. Enquanto que até 75 você tinha um grupo principal, o bloco, que conduzia o processo, que, que apontava na mesma direção, o que não acontece hoje. Por isso que tem que eu acho que dá para pensar num gesto histórico, acelerado, né? E de tentativa de sair, porque a tentativa de sair ela é coletiva. Né? Então, por isso que eu posso dizer do jazz. E não de Coltrane, ou não de Ornette Coleman, ou não de
de artship por um certo momento, mas coletivo, porque aqui eu citei alguns músicos, mas eram vários outros, que estavam todos engajados nesse movimento, né? Como se fosse um grande coletivo político, mas um grande coletivo político na música, que apontavam para essa direção. Acho que já foi bastante tempo, né? Poderia dizer um pouco sobre alguns músicos que se negaram a ser reintegrados, só dois exemplos. Um é o baterista Milford Graves, e o outro é enfim, tem Steve Lacy, que eu falei no começo da citação jazz ofensivo e jazz defensivo, mas dois exemplos fundamentais que estavam lá no Free Jazz era esse baterista Milford Graves e o trompetista Bill Dixon. Esse trompetista Bill Dixon ele criou um festival junto com a Mary Baraka, o Leroy Jones, né, a Mary Baraka, um festival que era a Revolução de Outubro do Jazz, né, lá em 65 ou 66. E ele e Milford Graves, eles veem essa deriva, né, esse retrocesso de radicalidade dos outros músicos, veem que eles não vão ter espaço, não tem mais esse coletivo empurrando a inventividade deles, e eles vão se recolher por 30 anos, mais ou menos, vão virar professores no Bronx, no Queens, um em cada lado, né? E vão ficar lá nas pesquisas dele, mas sem mais, até serem redescobertos por uma nova gama de músicos jovens e radicais já nos anos 2000, 2010, né? Milford Graves morreu ano passado, e Bill Dixon há mais tempo. E enfim, mas tem essa reclusão, né? Os músicos que negaram, mas enquanto indivíduos, negaram a ser integrados, enquanto que outros não. Ou alguns morreram antes, como Coltrane ou Albert Ayler, outros saíram de cena para voltar com outra cara, como Miles Davis, e outros acharam um caminho do meio, como o Steve Lacy, que achou o próprio nicho, mas nunca foi totalmente integrado, e outros guardaram um gesto de radicalidade musical extremo, se negando absolutamente a ser integrados e mesmo a continuar a ter uma carreira musical de fato, né? Eles continuaram tocando, eram professores de música, tocavam lá no fim na quebrada de Nova York, mas não mais da maneira como eles chegaram a fazer nos anos 60. Né? Então era um pouco esse o panorama geral dessa matéria musical que eu tento pensar esse movimento histórico, essa espécie de materialização da dialética negativa e essa energia utópica que eu acho que existiu nesse momento. E tem uma coisa que eu não falei, mas eu vou esperar que se apareça na pergunta, senão eu vou falar só depois dessa mesma época. Bom, obrigado, foi um pouco longo, mas enfim, é isso mesmo. Porra, massa. Muito bom, Fred, muito bom, cara. Eu tô no papel aqui de mediador, Fred, e, bom, se suporia que eu fizesse alguma pergunta, mas na real, minha vontade é abrir mão dessa pergunta para te ouvir falar desse último ponto, que você, não, se surgir e tal. Mas de qualquer modo, como mediador, eu tenho que abrir a palavra para todos e todas, né? Caso queiram fazer alguma questão. Eu, de minha parte, Fred, minha vontade é só te ouvir mais e daqui eu já vou começar a ouvir algumas referências que você colocou aí, né? Muitas eu não conhecia, né? Mas muito legal. Enfim, a palavra está aí circulando, se alguém quiser fazer alguma questão. Ok? Não, é só uma reflexão que, na verdade, aprendi muito e não tinha a absoluta clareza, essa clareza que o Fred tem, do quanto o jazz, num dado momento, teve esse papel, né, esse papel de romper, o que, obviamente, gerou problemas sérios. Né? Não é muito fácil ouvir certas coisas no jazz, principalmente no período do rompimento, né? Mas eu estava aqui pensando comigo mesmo, né? E como você é uma pessoa que estuda jazz, por que a Rússia não produziu músicos de jazz? Havia todas as condições possíveis, né? Do ponto de vista artístico, musical. Bom, eu sou muito ligado em arte e, obviamente, gosto de ouvir, né? Sou um ouvinte de música e gosto de ver dança também.
é uma coisa que me agrada muito, eu e minha esposa. E algum dia eu descobri por que na Rússia o balé clássico cresceu tanto e o balé contemporâneo não, né? O balé contemporâneo é praticamente um zero na Rússia até praticamente a abertura, né? Eu entendi o que tinha acontecido, porque o balé clássico ele obedece a parâmetros muito rígidos, né? Então, aquilo ali é o Lago dos Cisnes, você vai ver o Lago dos Cisnes e acabou-se, entendeu? Não importa onde você veja, você tem domínio sobre tudo que vai acontecer. E a dança contemporânea ela é expressiva, né? Ela abre um campo de liberdade que ninguém sabe para onde vai. E aí, nesse momento, quando eu entendi isso, que obviamente muitos entenderam e entendem, né? Eu entendi por que, ó, eu tinha visto um grande documentário também sobre isso, eu entendi por que lá realmente a, a dança contemporânea não ficou pé, né? Quer dizer, não tinha espaço, havia um controle estatal de tal maneira sobre a liberdade de criação que não se podia imaginar alguém fazendo uma coisa no palco que você não soubesse o início, o meio e o fim, né? Que essa é a grande questão das ditaduras, né? O controle absoluto sobre tudo que vai acontecer. E a arte, na medida em que ela escapa dessa jaula, ela se torna uma interrogação. Você não sabe o que vai ver, você não sabe o que a pessoa pode resolver exprimir com o seu corpo e, obviamente, nem com a sua música, né? Porque a música também tem esse papel. Então, essa é uma curiosidade minha, se você tiver uma informação, é, se houve músicos de jazz que você tenha tido conhecimento. Bom, a outra seria, você já me deu uma resposta boa, que foi você perceber a relação disso com a dialética negativa do Adorno, né? Mesmo sabendo que o Adorno, por ter tido contato com aquele jazz, né, da década de 20, não tivesse nenhum apreço pessoal pelo jazz, né? Ele deixou isso muito claro, isso todo mundo sabe dessa história, né? E uma última é uma coisa assim muito minha, muito pessoal, que é te perguntar onde é que você encaixa o Herbie Hancock nessa história toda, se é que ele tem algum encaixe nessa. Aliás, os Hancock são vários, né? Tem mais de um, se eu não me engano, tem mais de alguém na família dele que também é assim. Mas o Herbie Hancock me agrada muito, né? Então, é só isso que eu queria te perguntar e pedir as tuas considerações e te dar o parabéns, obviamente, pela tua apresentação. Foi extremamente interessante e incomum, porque a gente não tem, às vezes, oportunidade de ouvir coisas que venham de um caminho da arte, né, para a gente pensar a própria realidade agora, né? Eu te agradeço muito, um abraço e fica à vontade para tecer as tuas considerações. Pode mandar, Fred. Agora, se surgir mais algo, a gente vai abrindo. Mais aí, acho que Posso só colocar também Olá. mais uma pergunta, daí o Fred faz, de repente, né, Vai lá. pode ir. uma reflexão, assim, porque eu tô só curioso aqui para colocar uma questão para o Fred que me instigou, assim, quando te ouvi, né? Aliás, parabéns mesmo, né, pela tua reflexão, achei brilhante, assim, sabe, como essa conexão, né, da dialética negativa com uma certa crítica radical ao trabalho, né, no âmbito, né, da música, e como que, né, essa radicalização né, da crítica, né, do trabalho, ela abre, então, esse esse outro espaço, né, um fenômeno, né, histórico aí onde, né, a criação ela não se transforma em mercadoria, né? Então, parabéns, acho que me achei muito mais. O que eu fiquei pensando, Fred, é quando tu queria te ouvir também um pouco sobre isso, assim, no momento atual, né, se tu encontras, né, em alguns setores aí da cultura, assim, né, movimentos que possam ser potencialmente, né, negadores, assim, da indústria cultural. Pensei, sei lá, no rap, no Mano Brown, no Brasil, por exemplo, né?
que eu gosto muito. Mas eu queria, se tu, né, pudesse, assim, fazer algumas considerações sobre, se for possível, né, atualmente, assim, se tu encontras, né, algumas, pelo menos, algumas potencialidades que possam ser no plano aí da arte mais emancipatórias e menos, né, engolidas pela dialética positiva hegeliana, e, enfim. Era isso que eu queria só comentar e te parabenizar mais uma vez aí pela tua exposição. Tem algum outro comentário, consideração, questão? Mais alguém gostaria? Eu acho que é por aí, Fred, se quiser. Tá. Bom, mas simples bom, o, o, o Herbie Hancock, que ele está no grupo, ele aparece lá com 20 e poucos anos, né, no grupo de Miles Davis, lá nos anos 60, que vai ser conhecido como o Segundo Quinteto, que não é um grupo de free jazz, mas ele vai ter uma maneira própria de tocar um certo tipo de composição. Bom, aí detalhes musicais, mas acho que vale ouvir um disco chamado Mais Arredo, para ver um pouco o espírito desse grupo. É um dos principais grupos dos anos 60, não é à toa que todos os músicos depois viraram músicos fundamentais, né? Mas ele também está nesse momento, nesse grupo VSOP, que vai recriar a música do passado a partir do final dos anos 70, né? Eles vão recriar exatamente a música desse grupo que ele surgiu, né? Então ele tem os dois lados, né? Em certo momento da carreira dele, ele estava não no grupo mais radical, entre aspas, mas era um músico inovador que estava levando a linguagem, a tradição adiante e buscando novas fronteiras, né? E depois vai olhar para trás e, enfim, vai entrar numa carreira a partir dos anos 80 bem eclética, que vai fazer um pouco de tudo, né? Então aí tem que ir meio caso por caso. Mas eu acho, eu gosto também, é muito bom, sobretudo nos anos 60, né? E algumas coisas nos anos 70, e com o Wayne Shorter, então, e tá aí, vivo tocando muito ainda, né? Uhum. Então, diga. Aí então, é isso, tem esses dois momentos, né? Bom, com a dialética negativa, eu acho que ela me dá uma maneira de interpretar, né, esse modelo de crítica imanente que não se resolve, que não repousa. E quando eu olho para esse coletivo de músicos nesses 30 anos, eu acho que tem esse movimento que se sobrepõe, um músico passa para o outro, não é um encadeamento de figura, de novas figuras, você tem novas figuras, mas as novas figuras não desaparecem, vão se relacionando com as outras, cria essa grande. E aí eu acho que é o conceito de constelação mesmo, essa grande constelação em tensão, em movimento, de uma crítica imanente de um em relação ao outro, que não repousa, mas que guarda uma certa relação à tradição, então não é uma tábula rasa, né? Uhum. Não tem. Diga. É porque tem um som saindo, assim. Que não é uma tábula rasa, então. E que, ao mesmo tempo, tem essa carga utópica, né? Que aí não tem na dialética tradicional, né? De tentar uma saída, né? Uma busca por para além. Mas, enfim, eu acho que dá para situar nesses 30 anos, depois eu acho que muda de coisa. Mas ela me ajuda a pensar esse momento de ruptura e de bloqueio, né? Porque a dialética negativa também tem o diagnóstico de época de Adorno é que é uma sociedade bloqueada, né? A ideia de sociedade administrada é isso, né? E, enfim, eu acho que eu esqueci quem o colega que falou do trabalho. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O Fernando, né? Uhum.
Eu acho que esse é um ponto fundamental que deve ser insistido, assim, que eram trabalhadores musicais normais, como qualquer outro, como qualquer trabalhador, e a partir de determinado momento eles querem ser artistas, né? E artista continua sendo, né? Enfim, hoje um pouco menos, mas era, sobretudo nessa época, na época ainda que era a época das vanguardas artísticas europeias e americanas também, né? Então eles podem entrar nesse bolo das vanguardas, até a última, sei lá, os situacionistas, né? Eles podem entrar nesse bolo como músicos de vanguarda que vão tentar assumir a posição do artista como uma negação do trabalho, né? Como uma negação do trabalhador, como uma coisa, eu preciso ganhar dinheiro, porque não tem como na sociedade capitalista, mas eu não vou trabalhar, eu vou tentar negar o trabalho pela posição nessa sociedade que coloca essa necessidade nas fronteiras, né? Hoje em dia é outra coisa, né? O artista é mais complicado, tem muito menos essa tensão, e aí eu já vou respondendo a coisa é muito menos tensionado, né? Porque é muito difícil ter essa coletividade, e no momento que você já aparece, você já está integrado, de certa maneira. Por Uhum. exemplo, por exemplo, uma coisa banal, mas que vem sobretudo a partir do rock, dá para observar um pouco isso. Não é por acaso que, que, que várias bandas do dito rock clássico e tal, não é por acaso que os primeiros discos são os melhores, ou que a gente tem um certo frescor. Não é por acaso, é porque são os discos menos integrados. Geralmente feito meio na gambiarra, não tem ainda dinheiro, não tem produtor, a música ela vem mais de dentro, né? Tem uma coisa mais das tripas e tal, enquanto que o segundo, o terceiro, por mais que pode ser ainda excelente, ele já vai ter um produtor, já vai ter um direcionamento de mercado, já tem um público, já tem um imaginário para ser alcançado, enquanto que o primeiro é totalmente aberto, né? Isso vai de Planet Hemp até Black Sabbath. Enfim, eu estou falando de rock, eu conheço, mas talvez outros estilos também, outros tipos de música também, mas tem essa coisa. Só que aí o movimento, e eu acho que o Racionais é um movimento diferente, né? O Racionais acho que entra nisso que eu vou tentar descrever também. É um movimento de fora para dentro, ou de uma fronteira para mais dentro do mercado. Eu não, por mais que seja, enfim, acho interessante, e sobretudo em São Paulo, mas nacionalmente também, a repercussão que o Racionais e outros grupos de rap e tal têm, eu acho que é mais uma crítica interna, que tensiona internamente, do que uma crítica que é interna, mas que tem esse movimento de autorreflexão para buscar uma saída utópica. E, sobretudo, porque ela não tem, aí eu insisto na coisa na particularidade do jazz, mas poderiam ter outros estilos, né, no outro gênero musical, não tá restrito a nada. A particularidade do jazz, eu insisto, é no desenvolvimento da música, né, musical. Você vai ter alguns músicos que vão ter um discurso, que vão ser engajados politicamente e tal, mas, no caso, é uma tentativa de ir para além, de encontrar um novo horizonte, de impulsionar de maneira mais radical aquela música, através da música. E eu não sei que, por mais que seja muito interessante o Racionais e tem estudo, eu não acho que esse movimento esteja lá. Eu acho que eles cumprem uma alta função, enfim, que é fundamental de discussão política, de conscientização, de N coisas, mas é outra coisa, eu acho. É outro tipo de coisa. Eu acho que não tem essa autorreflexão, não tem, sei lá, uma tentativa de. Mas eu não sei, não saberia nem como falar, porque eu não sei se outros grupos de rap e tal fazem. Mesmo o que tentou um pouco mais longe, eu acho, e vai sair um artigo meu no fim do ano sobre esse grupo, foi o Rage Against the Machine, eu acho que é o grupo de rap rock, que tentou ir um pouco mais longe, mas acabou antes de sair também. Mas por outras razões, né? Acho que ele tenta
tensiona um pouco mais do que grupos como Racionais. Mas isso para dizer que eu acho que não tem. Você talvez tenha algum artista que deve ter vários artistas que tensionam, tem vários, né? Mas não acho que tenha essa tentativa de sair, até porque e esses exemplos que eu dei de Bill Dixon e de Milford Graves, a saída individual é uma negação simples, né? Você sai do mercado. Então você pode virar professor, você pode continuar tocando na sua cidade, fazer N coisa, mas você sai do circuito, não tem jeito, né? Então é uma decisão possível, você abandona a música, sei lá, qualquer coisa, abandona as artes, faz outra coisa, vira professor, faz, sei lá. Mas você não tem essa negação interna de buscar uma saída, de continuar realimentando a partir de uma lógica que é interna e que tenta buscar uma saída, feito eu acho que o jazz conseguiu de maneira coletiva e outras artes, talvez, as vanguardas do início do século XX também tentaram movimentos parecidos. Eu acho que não tem. Não quer dizer, não sou louco de dizer que não é possível, mas isso não tem nada fechado. Mas eu acho que é outro momento que talvez isso possa voltar, não sei, está aberto, né? Mas acho que a relação hoje é diferente. É bem mais difícil criar essa tensão, mas isso tem a ver com o espírito da época também. E aí são os dois. É o enigma maior, o que eu não tenho resposta, mas é uma coisa que eu busco pista, não tem como concentrar minha pesquisa nesse ponto, que eu achei que ia aparecer nas questões, mas não apareceu, mas não tem problema. Que como eu falei, né, o momento mais radical é nos anos 60. Nos anos 60, 70, início dos anos 70. Né, 15 anos lá, nos anos 60 até 75, 76, início dos anos 80, mas sobretudo 75, 76. Mas é também o momento mais radical da luta negra nos Estados Unidos. É o momento onde a coisa pega fogo lá a partir do final dos anos 50 e até a criação do Black Panthers e a exterminação do Black Panther, né, que é um massacre que a gente sabe, né? Um massacre democrático, né, pelo porta-luz da democracia ocidental, que vai lá e mata, encarcera e faz o diabo a quatro, né, internamente com esse grupo que era ultra radical e que tentou fazer de fato uma revolução lá dentro dos Estados Unidos, né, que foi o que chegou mais perto, embora fosse ainda longe. Mas o grande enigma social é o desencontro entre esses dois momentos. E isso eu não encontro, não consigo encontrar, teria que pesquisar, dá para fazer elucubrações devagar, mas eu não encontro. Eu sei que Coltrane, em determinado momento, fala de Malcolm X, tem outros músicos que cruzaram, que iam assistir, ele viu o discurso de Malcolm X em Nova York, outros se referiam a outros movimentos. É possível que algum desses músicos de Black Panthers escutava essa música mais radical, não sei dizer, mas houve um desencontro. E isso, para mim, é fundamental de pensar. Não tem alguma coisa. A música mais radical da época não era a música do grupo mais radical da sua época. Isso, embora o que houvesse de mais radical nas artes nos Estados Unidos naquele momento era a música negra. Era essa música né, que não tinha comparação no cinema, no teatro, nas artes plásticas. Por mais que Jackson Pollock fosse radical, não era tão radical quanto Joe Coltrane. Por mais que John Cage fosse radical, não era tão radical quanto Albert Ayler, que tinha essa coisa que ia para além, né? Não tinha comparação com os outros músicos ou artistas brancos que eram excepcionais, mas não tinha essa carga de verdade que esses músicos tinham e que passava pela questão racial, que era uma figuração musical desse problema que atravessava, enfim, que era a luta principal da sociedade naquela época, mas que
não foi a música que embalou os Black Panthers. Você vai tem um artigo bem interessante na Jacobin Americana, onde mostra que os Black Panthers fizeram uma espécie de, sei lá, de segurança, ou ajudaram a organizar um concerto lá em 69, 70, onde tinham artistas bons, como Nina Simone e tal, que são muito bons, é incrível, mas não é o que tinha de mais radical. Não é o equivalente. Nina Simone é muito bom, mas ela não é a radicalidade musical dela, a radicalidade subjetiva era equivalente à do Black Panther, mas a radicalidade musical dela não era equivalente ao do Black Panther. E essa distinção eu acho é difícil, Uhum. mas do ponto de vista adorniano, eu insistiria, né, que tem um nível subjetivo e tem um nível objetivo naquilo que você faz, né? No caso, ela é músico e tal, era muito bom, eu gosto bastante, é incrível, mas não é o mesmo nível de radicalidade musical, e poderia, por que não? Mas não é. E eu acho que esse desencontro é o grande enigma da minha pesquisa. Como eu achei que talvez viesse uma pergunta, de repente eu poderia ter mais uma pista ou alguma ideia do tipo. Mas, enfim, segue o ponto. Porque esse desencontro é um desencontro fundamental, eu acho, das lutas políticas e das manifestações estéticas e políticas mais radicais do século XX, né? E no centro do principal país, do país mais poderoso, a música mais radical, mais inventiva, que tentou sair da lógica e negando a lógica interna daquele país que se traduz, né, na arte, na cultura, pela industrialização de todo objeto, de toda prática, né, a música que foi o paradigma disso, e que era uma música negra, mas que vira paradigma numa tensão entre música negra e branca nos anos 20 e 30. Ela nega, e todos esses músicos que eu citei eram negros, né? Tirando um ou outro, como Charlie Hayden e tal, todos os outros eram negros. Charlie Hayden é um personagem bem interessante também. Posso até contar uma historinha depois aqui. Mas a maioria absoluta eram negros, então tinha essa coisa de encarnar musicalmente a situação social que eles eram obrigados a viver, né, como subcidadãos democraticamente uma subcidadania imposta democraticamente, e que ao mesmo tempo aparece um movimento ultra-radical interno àquele país que vai jogando as, as lógicas, no movimento também autorreflexivo, vai se articulando em torno das contradições que as leis, as regras sociais daquele país ofereciam, né, que vai desde o uso da Constituição até o armamento, o porte de arma que os Black Panthers vão saber utilizar de maneira muito inteligente, estão usando a lei em seu favor, né? E então mostrando as contradições e os limites daquele país, mas esse encontro não houve. Eu acho que esse desencontro é um dos maiores desencontros do século XX. Seria essa minha hipótese, eu não consegui demonstrar, na minha tese citei, e é uma coisa que eu tenho tentado buscar. E eu acho que é importante para a gente pensar também, porque tem a ver talvez com alguns encontros e desencontros brasileiros que tem que se buscar e tal, mas eu não saberia dizer. E a anedota de Charlie Hayden é que eles foram tocar, o grupo de Ornette Coleman foi tocar no festival em Lisboa, em 72, não sei mais o ano exato. E ele, né, americano, tal, era a ditadura de Salazar ainda, estava no meio da guerra de independência do Moçambique, essa coisa toda. E no meio do solo ele tinha uma música chamada Che, tinha, né, que ele morreu, chamada Che, né, que ele tinha gravado agora, há pouco tempo. E aí eles tocam essa música, o grupo de Ornette Coleman, mas no meio dessa música ele toca, no solo de baixo, ele toca a música do comandante, né, a música cubana, aquela do comandante Che Guevara, aí faz toca um solo de baixo essa música e é preso depois, né? Então ele foi ovacionado lá no meio era
pré-revolução do escravo, né? Ele vai lá, toca, né, contra a ditadura, o músico americano se posiciona e é preso e é liberado. Enfim, a embaixada americana obriga Portugal a liberar, mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele é preso de novo lá pela CIA, né? Já, mas agora em casa. Né? Então tem esse caso importante. Dá para procurar isso no vídeo no YouTube, é muito interessante essa postura radical instrumental. Né? O cara vai lá, faz um solo de baixo, completamente anódino, mas que tem uma repercussão importante. Né? É isso, mais ou menos. Ver se tem mais outra questão. Um comentário. Nossa, alguém mais? Fátima? Não, o comentário é só que eu poderia ficar aqui ouvindo muito mais. Eu fico aqui tentando anotar as coisas, mas eu até botei, por favor, mande as referências dos artigos que você citou também, né? Eu vou ouvir novamente, depois com mais calma, para tentar eu mesma, mas assim, adorei e estou interessada em me aprofundar mais, né, nas coisas que ele falou. Eu fiquei curiosa, né, a respeito dos músicos, mas ele já respondeu nessa última pergunta, os músicos que conseguiram fizeram essa ruptura, né, e com a indústria cultural e foram, né, ser professor e outras coisas, assim, se existem pesquisas sobre, porque certamente, quer dizer, onde é que tem essa sociabilidade musical que ele desenvolveu? Como que ele desenvolveu isso? Porque ele continuou desenvolvendo, ele continua sendo músico, né? Você respondeu um pouco nessa última fala, mas eu fiquei curiosa de conhecer alguns específicos músicos, assim, como é que esses que romperam, né, ficaram como professor, que também ocupa muito, porque essa é a coisa do trabalho, é isso, né, te ocupa, e você aonde que ele continuou fazendo exercendo essa criatividade, aquilo que dá razão, né? Que é a pulsão de vida, né? Nesses músicos todos. É isso. Mas eu adorei, quero agradecer e vou procurar me informar mais a próxima vez que eu vou ouvir, mas se você puder mandar, vai ser ótimo. Muito obrigada, gostei demais. Beleza. Bom, então, rapidinho, acho que esse músico que eu escrevi aqui, chamado Milford Graves, que é um baterista, né? Acho que ele é o paradigma desses músicos que negaram, que saíram totalmente, e que mais que continuaram a ser inventivos e fazer a música dele, mas não só a música, né? Porque esse é um caso realmente extremo. Ele era uma espécie de renascentista da nossa época, então ele inventou uma arte marcial. Ele era artista plástico, ele era um baterista, um dos melhores. Ele realmente era tem uma coisa realmente impressionante em termos de liberdade rítmica, de capacidade de sobrepor ritmos e sons, e uma maneira de tocar muito própria, né, desde os anos 60, mas também era isso, era artista plástico, inventou uma arte marcial, e tinha um lado cientista também, que ele tinha todo uma espécie de laboratório técnico, tecnológico no subsolo da casa dele. Ele também fazia botânica, conhecia planta, e era professor de ginasial lá no Queens, né? Dava aula para adolescente, tá? Era o que pagava as contas dele, mas tinha toda essa outra pesquisa. E, enfim, e por essas ironias malucas da vida, uma coisa que ele desenvolveu musicalmente nos últimos, sei lá, 20, 30 anos da vida dele, morreu ano passado, né? 2021, foi uma pesquisa sobre o coração, o ritmo do coração, né? Então ele tinha um negócio muito louco, enfim, é um pouco anedota, mas antes do jantar é bom, e para mim antes de dormir também. Ele tinha uma coisa meio maluca, ele era baterista, né? Mas ele, sei lá, ia juntar para fazer uma gravação com os músicos dele. Aí ele tinha uma pesquisa sobre o coração, sobre a batida e o ritmo do coração. E o coração, ele tem um ritmo ternário, né? Ele faz tum, 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 tum. Então tem uma coisa ternária. Então, a teoria dele e de outros músicos é que o ritmo, por exemplo, do candomblé, das músicas
da matriz africana e da diáspora africana, sobretudo do candomblé e da música cubana, que é sempre ternária, a teoria dele, mas não tem como demonstrar, mas é uma hipótese, é que vem do coração. E faz ele fazia pesquisa em torno disso, essa coisa simples virava uma coisa hipercomplexa. E virava hipercomplexa porque era o seguinte, ele ia tocar, aí ele escutava o coração dele e estava num determinado ritmo. Isso era uma coisa que ele fazia. Aí depois ele ia chamar Léo Mi, que ia lá tocar baixo, e ouvia o coração de Léo Mi e estava no outro ritmo, noutra pulsação. Aí já eram duas pulsações sobrepostas. E aí ele pegava todos os músicos, cada um tinha um ritmo, uma batida do coração, e cada um tocava num pulso diferente, né? Então tinha uma coisa natural e musical e cultural, digamos assim, ao mesmo tempo sobreposto que saía de cada um, e ele tentava desenvolver a partir. Isso é um exemplo, né? Mas a ironia é que ele morreu de insuficiência cardíaca. E a coisa doida é que nas últimas entrevistas ele dizia, não, eu vou morrer estudando. Então ele ele já tinha um prazo determinado, né? E aí pediu para os médicos colocarem um dispositivo onde ele podia escutar o coração dele o dia todo. E ele ficava escutando o coração dele, continuando essa pesquisa rítmica até morrer. Ficava tocando bateria com o coração dele e morreu fazendo isso, né? Então tem esse lado meio poético também. E essa coisa de que eu não consegui sair, o lado utópico também, né? Acho que para concluir é bom essa ideia. O lado eu não consegui sair coletivamente, mas eu continuo minha jornada durante 30, 40 anos, né? Que vai continuar, de pesquisa musical, mas não só musical, porque eu me interesso pela vida, né? Eu sempre falou em pulsão de vida, é isso também. Eu me interesso por várias facetas do conhecimento e tudo, vejo tudo junto. Ele tinha uma espécie de pensamento analógico na ideia do descolado, digamos assim, onde tudo se relaciona, né? Ele tinha esse princípio e eu vou morrer pesquisando e tentando aumentar meu conhecimento, porque isso é uma maneira de eu botar para fora, tentar apontar para fora também. E ele nunca foi integrado. No final da vida dele, vários músicos vão convidar para gravar, vão fazer show, não sei o quê, porque ele vira uma figura mítica, um mito vivo, mas ele participa, faz as coisas todas, ele não vai negar, mas não é que ele vai ser integrado, ele não volta a entrar no circuito, né? E eu consegui assistir uma vez aqui em Paris, foi muito bom. Foi em um grupo, tinha essa maluquice, ele chegava, escutava o coração e ia tocar. Então, essas coisas assim. É isso, acho que esse cara é um exemplo importante. Vale ver vídeo dele, ouvir a música, é bem maluco, mas é bom. Beleza? Beleza, Fred. Estamos no nosso teto, cara. Pô, Filho. maravilhoso, Fred. Obrigado aí Maravilhoso. pela Maravilhoso. oportunidade de falar dessas coisas, é sempre bom. E espero cruzar com vários dentre vocês a algum momento, que essa coisa online é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Claro, claro. Já está convidado, tanto para o Rio, quanto aqui pertinho de você, no Nordeste, aqui em Sergipe, no calor. Vamos marcar, vamos combinar. Mas obrigado, viu, Fred, por ter aceitado o nosso convite. No Rio, a minha casa está sempre aberta, né, Léo? Inclusive, já dormi na casa do Fátima, muito bom. Tá boa. Pode vir. Beleza. Valeu É isso. pelo convite. Valeu. Tamo Vamos junto. se Primeiro convite de muitos. Pode vir para Santa Teresa também, se quiser, tá as portas abertas. Se tiver, enfim, questão, dúvida, comentário, qualquer coisa, não hesite em me escrever, não, que é sempre bom ter retorno. Tá bom. Tá Manda bom? as referências, tá? Tá bom. Pronto. Obrigada demais. Gente, Valeu. Um abraço a todo mundo aí. Boa noite aí. boa noite a Valeu, todos. De dormir também. Foi ótimo. Boa noite. Valeu, boa noite, valeu. Boa noite, pessoal. grande abraço. Obrigado. Boa noite. Beleza, Fernando. Precisa fazer algum fechamento? Já encerramos? Já, né? Já vou só fechar aqui a gravação. Peraí, como é que fecha aqui? Muito bom, cara, muito bom.